Olá, este é o seu espaço para explorar os temas mais complexos e controversos do nosso tempo e de uma maneira informativa. Vamos, agora, desvendar a história de uma cidade que possuía gastos excessivos. Havia uma pequena cidade chamada Esperança, situada no interior do Brasil. Por anos, Esperança foi um lugar tranquilo e acolhedor, mas gradualmente começou a enfrentar um problema sério: o gasto excessivo da máquina pública. A cidade estava sob a gestão do prefeito Jorge, que, inicialmente, era considerado um líder promissor. No entanto, à medida que os anos passavam, Jorge se cercava de assessores que não compartilhavam dos mesmos princípios de responsabilidade fiscal. Eles defendiam a ideia de que o desenvolvimento da cidade dependia do aumento constante dos gastos públicos, independentemente da arrecadação de impostos. A administração de Jorge começou a gastar de maneira imprudente, contratando funcionários em excesso e iniciando projetos faraônicos que não eram prioritários para a população. A cidade estava pegando empréstimos frequentemente para sustentar esse estilo de vida dispendioso. Os cidadãos de Esperança, por sua vez, começaram a perceber as consequências desse gasto excessivo. Os serviços essenciais, como a saúde e a educação, estavam em estado precário. As ruas tinham buracos, e a coleta de lixo era irregular. Além disso, a dívida da cidade estava crescendo exponencialmente, tornando-se insustentável. Um grupo de moradores preocupados decidiu agir. Eles organizaram reuniões, protestos pacíficos e até mesmo uma petição pedindo transparência nas contas públicas. O movimento ganhou força, e as mídias locais e nacionais começaram a cobrir a história. A pressão popular finalmente fez com que o prefeito Jorge fosse chamado para prestar contas. Durante uma audiência pública, os cidadãos questionaram as decisões financeiras da administração, apresentaram evidências de desperdício e exigiram austeridade. Jorge, confrontado com a ira dos eleitores e a atenção da imprensa, viu-se sem alternativa a não ser adotar medidas de contenção de despesas. Ele demitiu assessores corruptos, cancelou projetos desnecessários e comprometeu-se a equilibrar o orçamento da cidade. Com o tempo, Esperança começou a se recuperar. O prefeito Jorge e sua administração aprenderam a importância de gerenciar os recursos públicos com responsabilidade. A cidade começou a investir em áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. A história fictícia da cidade de Esperança pode, de fato, servir como um exemplo ilustrativo da situação atual de muitos municípios brasileiros que enfrentam o problema do gasto excessivo da máquina pública. Vamos analisar como a história de Esperança se relaciona com os pontos destacados no resumo. Desperdício de recursos. Assim como na cidade fictícia, muitos municípios brasileiros direcionam recursos para áreas desnecessárias ou ineficientes, comprometendo a alocação adequada dos recursos públicos. Corrupção. A corrupção é um problema endêmico em alguns municípios brasileiros, resultando em desvios de recursos públicos, práticas ilegais em licitações e nepotismo, como mencionado no resumo. Endividamento municipal. O aumento do gasto público sem controle pode levar ao endividamento excessivo das prefeituras, prejudicando a capacidade de investir em áreas essenciais e comprometendo o equilíbrio fiscal. Falta de transparência. A falta de transparência é um desafio real em muitos municípios brasileiros, dificultando o acompanhamento dos gastos públicos pela população e a fiscalização adequada. Impacto na qualidade de vida. O gasto excessivo da máquina pública frequentemente afeta a qualidade de vida dos cidadãos, uma vez que os recursos que poderiam ser destinados a serviços essenciais são desviados para outros fins. Necessidade de reformas. A história de Esperança também destaca a necessidade de reformas administrativas para promover a eficiência na gestão pública, semelhante à necessidade de revisar estruturas, adotar tecnologias para redução de custos e fortalecer os mecanismos de controle e fiscalização nos municípios brasileiros. Portanto, a história fictícia de Esperança pode ser um espelho das questões reais enfrentadas por muitos municípios do Brasil, destacando a importância de abordar esses desafios para promover uma gestão pública mais eficiente, transparente e responsável. Agradecemos por nos acompanhar até aqui.
Se você gostou do conteúdo e deseja ficar por dentro de todas as nossas atualizações, não se esqueça de se inscrever no canal Sem Controvérsias e ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Até a próxima!